Olá, a paz do Senhor Jesus, Shalom, que o Senhor te abençoa. Mais um vídeo aqui do canal Palavra Sagrada e que você possa ser tremendamente abençoado por Deus no dia chamado hoje. E que quando você for ver esse vídeo, que seja pela manhã, que seja pela tarde ou pela noite, que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a caminhar comigo na palavra do Senhor Deus, no livro que escreveu Moisés, no livro de Êxodo 3, no versículo 7 e 8. E nós vamos entender um pouquinho a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Quando Moisés encontra o Senhor Deus, e Deus fala com ele que vai tirar o povo do Egito, daquela terra, aquela terra que Deus fala daquela terra do Egito, e vai fazê-lo subir uma terra boa, a uma terra de leite e mel. Deus estava falando da terra, mas Deus vira e fala assim, ó, é a terra do cananeu, é a terra do amoreu, do eteu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vai entrar em Canaã mesmo? Tem um corinho antigo que nós cantamos, caminhando eu vou para Canaã. Caminhar para Canaã, todo crente caminha para Canaã, né? Quando nós saímos do Egito, quando Deus nos tira do Egito, que é do mundo do pecado, nós vamos atravessar os desertos da nossa vida, na nossa caminhada cristã. E nesse deserto é necessário que nós não murmuremos, que nós não blasfememos e que nós buscamos o Senhor. E na maioria das vezes nós vamos lá e podamos a nossa cruz. A nossa luta é para entrar na Canaã celestial. Mas eu tenho uma coisa para te falar sobre essa Canaã. Sabe, existem sete nações cananitas que foram mencionados por Deus a Abraão e no momento da entrada dos israelitas em Canaã. Deus também vai falar sobre esse povo para Abraão, né? São eles, os cananeus, os heteus, os amoreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e os girgazeus. Em Gênesis 12, do 1 ao 4, encontramos Deus fazendo uma promessa para Abraão e lhe ordenando sair do meio do povo, para ir para uma terra boa. E em Neemias vai fazer menção desse povo em Neemias 9, do versículo 7 e 8. Né? E hoje eu quero falar sobre os cananeus. E nos outros vídeos, se Deus me permitir, eu vou estar falando das outras nações. Que povo é este? Como esse povo vivia? Eles foram os primeiros moradores, né, da terra prometida. Né? Antes de Israel chegar, os cananeus já existiam lá. É por isso que Deus vira para Moisés e fala com ele no versículo 8. Né? Vou te mandar para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu. O cananeu já existia naquele lugar. Mas como assim? Como que pode? Né? Eles habitavam ali próximo da região do grande mar Mediterrâneo, até o norte. Por isso era chamado de Ciro Fenício. Lembra aquela mulher que falou para Jesus que a filha dela estava terrivelmente endemoniada e ela era uma Ciro Fenícia? Ela era descendente de Canaã, dos cananeus. Não é verdade? E eles eram mascates, eles eram grandes comerciantes. Eles dominavam a metalúrgica, né? E eram bons ceramistas, cerâmica, eram com eles mesmos. Eles sabiam trabalhar na arte da cerâmica, né? da metalurgia também, né? E mantinham relações comerciais com o Egito e com a Mesopotâmia. Então, entenda uma coisa. O povo de Israel estava saindo do Egito para entrar em Canaã, que era uma terra boa. Lá eles iam encontrar os cananeus, que eram grandes comerciantes. E só que eles tinham relações comerciais com o Egito e com a Mesopotâmia. Mesopotâmia é o lugar da idolatria, né? E Egito, lugar do pecado, da escravidão.
Então, Israel tinha que estar preparado. Só que o povo não entendeu. E Deus ia preparar aquele povo durante 40 dias. E aquele povo ficou 40 anos no deserto. Porque cada nação que eles encontravam, cada dificuldade, ou eles se prostravam diante dos deuses falsos, ou eles murmuravam. Não é verdade? De onde que vem esse povo? Né? Eles são descendentes do neto de Noé. Eles são descendentes de Canaã, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Gênesis 9, 18, você vai encontrar isso lá. Entendeu? Os cananeus eram um povo perverso, idólatra. Eles descendiam, como eu te disse, do neto de Noé. Canaã foi amaldiçoado por causa do pecado dele e de seu pai contra Noé. Gênesis 9, do 20 ao 25. Os cananeus são descritos na Bíblia como um grande povo feroz e não é fácil de ser derrotado. Israel sempre precisou de um auxílio divino de Deus para derrotá-los. Tá? Exemplo, Deus prometeu ajuda para Moisés e para Josué. Josué 1, 3. Né? Querido, eu quero te dizer uma coisa, a salvação ela é pela graça, Efésios 2, 8, 9. Mas é com esforço que nós temos que alcançar. Existem cananeus na nossa vida, que existem cananeus na nossa caminhada com Cristo, que precisam ser derrotados. Mas eles não são derrotados facilmente. Não é nós pegarmos a nossa Bíblia e colocarmos debaixo do braço e entrarmos na igreja e ficarmos ali, né? O líder manda você bater palma, você bate. O líder manda você falar em língua estranha, você fala, né? O líder manda você abrir a Bíblia, ler um versículo, você lê. Mas isso não vai te dar condições de você vencer os cananeus. Existe uma terra boa que chama Nova Jerusalém. A Jerusalém que está adornada, a Jerusalém, Jesus disse em João 14, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nesse lugar nós não vamos entrar de qualquer jeito. Quando nós estudamos o Apocalipse, quando nós chegamos lá, onde na descrição do que é a Terra Santa, nós vamos encontrar coisas belas. Tem tanta coisa boa nos esperando. Mas para isso é necessário que nós derrotemos, que nós mandamos embora, que nós tiramos do nosso caminho o povo chamado cananeu. Um povo perverso, um povo idólatra. Você está entendendo? São demônios, são espíritos, são demônios que querem te desviar da presença do Senhor. A terra é boa? É. A terra tem leite, tem manteiga, tem leite, tem mel? Tem. Mas é uma terra aonde que tem principados, dominadores, demônios que estão nas regiões celestiais e que quer roubar a sua paz, que quer te destruir. Né? É um povo feroz, eles são um povo idólatra. Né? E eles carregam a idolatria e o Egito como base. Eu quero que você entenda que os cananeus, eles estavam numa terra boa, mas como foi isso? Na minha simplicidade e na minha ignorância, eu imagino que quando Deus permitiu a arca desceu numa terra boa. Mas só que você vai ver lá o filho de Noé, ele foi amaldiçoado por Noé por ter visto a nudez do pai. E esse povo, eles descendem dessa maldição. Existe um povo descendente de maldição, sabe? Mas para toda maldição há uma recuperação, porque Jesus na cruz do Calvário, ele foi ali e cravou o meu pecado, o seu pecado. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava cravando na cruz toda a maldição, estava quebrando toda a maldição. Basta o ser humano, a humanidade se curvar diante do Senhor. Mas aquele povo, eles não queriam Deus, eles eram totalmente descendentes de uma maldição. E eles tinham, sabe, uma unidade, eles tinham um relacionamento comercial com a Mesopotâmia e com o Egito. Cuidado para você não estar andando com quem tem comércio no Egito. Cuidado para você não estar com amizade com quem tem ligação na Mesopotâmia. Sabe? Que vai falar de idolatria, que vai falar de orgia, que vai falar de maldição, que vai falar de pecado, de escravidão. Sabe? Nós precisamos ser um povo separado. Precisamos lutar pela nossa morada em Nova Jerusalém.
Precisamos entender que nós não precisamos do povo idólatra. Nós não precisamos caminhar com o Egito. Do Egito o Senhor Jesus já nos tirou de lá. Não é? Eu disse ontem eu disse no meu Facebook, que Deus não pede ninguém para aceitá-lo. Ele que nos aceita. Jesus, quando andava na terra, ele não pediu ninguém para aceitar ele, não. Ele que aceita o povo, aceitava o povo. O que nós precisamos fazer é nos arrepender e deixar o Egito e a Mesopotâmia, os ritos de Jezabel para trás e buscarmos o Senhor. Ah, tem um hino, tem um corinho que fala: entrei no terreno do inimigo e conquistei tudo que é meu. Você não vai entrar numa terra onde que tem cananeu, um povo feroz, um povo idólatra, um povo que vem da Mesopotâmia, do Egito, da escravidão. De qualquer maneira vai vencer ele, não. Não vence. Se você não tiver a ajuda de Deus como Israel teve. Existiu um momento que Deus mandou anjos para exterminar tais nações, para que Israel pudesse ter vitória. Existiu um momento que Josué orou e o sol parou, para que Josué pudesse vencer tais nações. Mas existiu um momento também que o povo que estava do lado de Josué, o povo que estava com Moisés, murmurou, caminhou para esse povo, foi para esse povo, sabe? E se contaminou, sabe? Viu os bens que aquele povo tinha. Então nós temos que tomar muito cuidado. O canal Palavra Sagrada vem aqui hoje para te dizer: ou nós tomamos a nossa armadura para lutar, ou nós nos vestimos da nossa armadura para que nós possamos lutar. Nós precisamos lutar, querido. Porque os cananeus daquela época existem ainda hoje, sabe? E são demônios, são pessoas, são nações, são um povo amaldiçoado. São demônios que querem ele não vai te entregar. Satanás não vai permitir você entrar na Nova Jerusalém. Ele não vai deixar você entrar assim, ó, tranquilo. Não é você levantar e falar: hoje eu vou entrar na Nova Jerusalém. É você falar: hoje eu entro na Nova Jerusalém, mas eu vou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou renunciar ao mundo. Eu rejeito todas as práticas cananeias. Eu rejeito todas as práticas do Egito. Eu não aceito na minha vida. Se você pegar o Velho Testamento e começar a estudar, você vai ver como que foi a vida de Abraão. Quantas vezes Abraão desceu para o Egito? Quantas vezes Abraão teve que lutar com aquele povo? Quantas vezes levantou-se contra a vida de Abraão e de Moisés, aquele povo, e Josué, com a vida desse povo? Quantas vezes essas nações, elas levantaram, elas são resistentes. Eu quero te falar aqui que Satanás, ele não vai abrir mão de você. Você é precioso demais para Deus, e tudo que fala que é de Deus, Satanás quer para ele. Ele vai te apresentar assim, de forma bem singela, quase que você não percebe. Satanás vai te apresentar sim o que tem lá em Canaã, mas ele vai te apresentar o mel, ele não vai te apresentar o leite, ele não vai te apresentar, ele vai te apresentar coisas que você acha que você tem direito de ter. Então eu quero te chamar a atenção nesse vídeo para você pedir ao Senhor para você vencer todo demônio cananeu que está na sua caminhada. Todo cananeu, você vai começar a rejeitar. Irmãos e irmãs, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós não temos conhecimento da Bíblia, nós somos presas fáceis para Satanás. Não é você estar no culto todos os dias. Eu não estou aqui dizendo que não é para você congregar. Eu estou aqui dizendo que além de você congregar, você precisa entender a palavra de Deus. Você precisa entender, você precisa ver quando um versículo ele é pregado isoladamente, mas quando ele está em todo um contexto. Você precisa entender que você e eu, nós somos a continuidade do povo de Israel, porque nós somos Israel de Deus. Nós continuamos lutando para entrar em Canaã. Para entrar em Canaã. E muitas das vezes nós corremos risco de nos perder no meio do caminho, como aquele povo lá no deserto, né? Blasfemaram contra Deus, blasfemaram contra Moisés, né? E não entraram em Canaã, né?
E o próprio Moisés, Deus falou com ele, eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar. Não entrou. Então eu quero te dizer algo, sabe? Josué e Caleb entraram em Canaã, sabe? Coisa linda. Quando Josué manda o povo olhar lá, vai lá ver como é que é. Eles viram tanta beleza, mas também eles viram tanto gigante, tanta fortaleza, sabe? Que 10 deles ficaram com medo, mas os 2 voltou e falou, não, não é assim não, peraí, é assim, assim, assim. Nós podemos vencê-lo. Então eu quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, nesse domingo, para você pedir ao Espírito Santo de Deus, para você vencer na sua vida toda a resistência, tudo aquilo que quer te levar para longe de Deus, tudo aquilo que quer inserir o pecado na sua vida, te escravizar no pecado, sabe? A nossa luta é todo dia. A nossa luta, irmão, santidade não é só no culto de Santa Ceia, não. Quando nós chegamos, quando nós choramos, santidade não é só quando o louvor está assim, trazendo a glória de Deus e nós estamos lá nos derretendo diante do Senhor. Santidade é todo dia. Dizer não para Satanás é todo dia. Dizer não para os cananeus, para os heteus, para os jebuseus é todo dia. É destruir esse povo, é destruir Satanás, é esmagar a cabeça de Satanás, é toda hora, todo segundo. Porque Satanás, ele é diferente do ser humano. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que nós somos preciosos para Deus, a ponto do Senhor Deus ter nos enviado o Senhor Jesus Cristo, para que nos dessemos vida, vida em abundância, Satanás, ele tem um propósito. É para nos destruir. Uma alma para Satanás, ele não abre mão. Enquanto nós, eu não tenho comunhão com fulano, eu prefiro ele lá e eu aqui. Satanás não é assim não. Satanás é todo dia, ele não perde. Ele não perde. Não pensa você que Satanás, ele não tem interesse em você, porque ele tem interesse em você. Então cabe a nós a decidir a buscar o Senhor Jesus, a ter vida em comunhão com o Senhor Jesus. Lembra que um dia nós vamos sim pertencer à Nova Jerusalém. Lembra que um dia nós vamos entrar na cidade santa, glória a Deus, aleluia, né? Lembra que um dia nós teremos um novo céu, né? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com ele, eles serão os meus povos e Deus mesmo estará com ele. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Tá lá no livro de Apocalipse 21. É para lá que nós vamos, é para lá que nós seremos o povo de Deus e Deus será o nosso Deus. Nós seremos povo dele e ele será o nosso Deus. Mas para isso, nós precisamos entender que nós não precisamos ter. O povo de Deus não tem comunhão com prostituição, com lascívia, com luxúria. O povo de Deus precisa ser santo. Nós vamos lutar, nós estamos lutando numa terra onde há inimigos para ser derrotados. E nós só seremos derrotados se nós nos colocarmos debaixo da vontade de Deus. Que nós aceitamos a vontade de Deus de sermos um povo separado, carta lida, um povo aonde o inimigo olha para nós com cara feia, querendo nos derrotar, mas ele sabe que do nosso lado tem o nosso Deus e que em tempo oportuno, se Deus quiser, ele manda fogo para destruir nossos inimigos, anjo com a espada desembainhada para destruir uma nação de inimigo toda a nosso favor. Mas para isso, nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus e servindo o nosso Deus e querendo entrar na Nova Jerusalém celestial. Shalom, esse é o canal Palavra Sagrada. Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui. Eu quero agradecer você que já se inscreveu nesse canal. Você que porventura vai encontrar esse vídeo, se inscreva nesse canal. O intuito desse canal é realmente levar a palavra do Senhor aos corações. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa estar deixando o seu like, que você pode estar deixando o seu comentário, compartilhando com quem precisa, você sabe que precisa ouvir essa palavra. Shalom, o Senhor te abençoa.